E aí, galera, a gente vai falar sobre a tribo brasileira Tupi-Guarani. Aqui é a Gabriela e primeiramente nós vamos falar sobre a localização da tribo Tupi-Guarani, que viveu e ainda vive aqui há muitos anos, mas em regiões que ainda não tinham os próprios nomes de hoje em dia. Antigamente, eles viviam na Amazônia, principalmente na parte baixa ou no final do rio Amazonas. A partir daí, eles se espalharam por uma grande faixa de terreno na maior parte do litoral brasileiro. Conforme os anos foram passando, eles se espalharam por todo o Brasil. E hoje em dia, os guaranis vivem nos estados brasileiros do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, do Paraná, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará, Santa Catarina e Tocantins. Oi, eu sou a Larissa e eu vou falar da organização social e do Falando LGBT. da organização social, desde o advento da colonização com a chegada da América do Sul, portugueses e espanhóis impuseram suas cosmovisões em desrespeito para com as cosmologias de outros povos que ali habitavam originalmente. Isso porque instituíram a legalidade da escravização indígena, cuidaram de evangelizar os índios nos padrões europeus e trouxeram doenças que terminaram por dizimar muitos dos povos originários em função da desabilitação ocasionada da chegada colonial. O que se evidencia é que, apesar dessas ações terem se pretendido a erradicar as concepções indígenas por completo, elas continuaram a resistir religiosa e cosmologicamente. A mulher indígena, na fase adulta e terceira idade, vivenciou inúmeras crenças culturais relacionadas à sexualidade, ao casamento, à gravidez, parto, nascimento de uma criança, puerpério, esterilidade, aborto, intervalo intergenésico, planejamento familiar e menopausa. As mulheres encarregavam-se de colher frutas, preparar utensílios domésticos e cuidar das plantações dos filhos, enquanto que os homens caçavam, pescavam, limpavam o terreno para o plantio e protegiam a tribo. Em sua organização social, eram poligâmicos, em sua maioria. A situação mudou com a colonização por conta do pensamento religioso católico. Viviam e muitos ainda vivem em comunidade. As habitações podem ser coletivas ou individuais, dependendo do povo. A disposição mais conhecida é a circular, com um espaço central para o desenvolvimento de rituais e cerimônias. De acordo com minhas pesquisas, não existia ao certo, na época, uma definição do termo LGBT como na atualidade. Os índios achavam esse tipo de atração e gostos comum, o que de fato incomodavam eram os colonizadores. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Milena. Falando agora um pouquinho sobre a economia. A economia do Tupi-Guarani se baseia basicamente no cultivo de feijão, arroz, mandioca, cana-de-açúcar, batata doce, amendoim e tabaco. Lá, eles usam uma moeda chamada pirapiré, que traduzindo significa moeda ou dinheiro. Esse pirapiré existe para ser gasto, não se tratando de economizá-lo e nem de poupança. Ou seja, eles não guardam esse pirapiré para ser usado mais para frente ou algo assim. Tudo é em benefício, tanto individual quanto coletivo. Bom, quando falamos em ciência, prontamente o que vem na nossa cabeça são descobertas que mudaram a realidade de muitas pessoas ou cientistas que um dia fizeram a diferença. E é óbvio que sim, tudo isso é ciência. Mas para que houvessem grandes descobertas, o homem precisou começar do pouco. Relacionando um pouquinho mais sobre o assunto da tribo Tupi-Guarani, podemos usá-la de exemplo. E assim como muitas outras, ela evoluiu em relação a produtos medicinais. Sempre foi normal para eles relacionar muitas doenças como castigo divino ou algo assim. Então, no começo, muitas pessoas morriam porque haviam praticado algum ato contra a vontade de seus deuses. E nesse caso, um pajé era consultado para poder resolver a situação. Com o passar do tempo, essa ideia foi se enfraquecendo. Então, eles começaram a perceber que podiam lidar com aquela situação de uma forma diferente, utilizando os produtos medicinais oferecidos pelos seres sagrados, a natureza ou algo assim. E como eu falei, a natureza ela é vista como um deus. E no caso, ela apresentou as ervas medicinais, que podiam ser servidas como um chá em pequenas doses diárias. Elas funcionavam como tranquilizantes, anti-inflamatórios, anticoncepcionais e remédio para cólicas abdominais. E um negócio bem bacana é que as tarefas na tribo Tupi-Guarani são muito bem divididas. E normalmente, dentro de casa, quem ficavam eram as mulheres, até hoje na realidade.
Gravidez, parto, gestação, aborto, entre outros, necessitam de cuidados especiais e de métodos que envolvam a ciência em si. Por serem isolados, ou seja, são uma tribo que vivem no meio de um Pantanal, alguma coisa assim, eles não tinham médico por perto. Dessa forma, elas mesmas tinham que procurar formas de aliviar a dor de um determinado sangramento, ou saber lidar com a menopausa e cuidar de um recém-nascido. E o interessante é que normalmente seus métodos são muito eficazes, como por exemplo, quando uma criança nasce, é colocar sobre o seu umbigo cinzas, impedindo assim que ela pegue infecção. Portanto, os avanços científicos se baseiam basicamente em saber cuidar de si mesmo, do seu corpo e ajudar uns aos outros. Oi, gente, eu sou a Stephanie e eu vou falar sobre a cultura do Tupi-Guarani. Começando pela arte. A principal característica é o uso de elementos da terra, como a pintura corporal, por exemplo, que era feita a partir de tintas naturais encontradas em árvores e em frutos diversos. Os desenhos eram feitos para comemorações ou rituais. Outro tipo de arte muito comum entre eles era o uso de penas e plumas de animais. Eram também produzidos flechas, cocares e entre outros adornos, todos tingidos com tintas e usados geralmente pelos homens. Assim como a dança, que também era muito focada para os homens, especialmente na cultura dos Tupi-Guarani. Já na culinária Tupi-Guarani, era baseado naquilo que eles conseguiam caçar e coletar na terra. A religião deles é muito baseada em rituais e ritos de passagem, por exemplo, a vida de criança para a fase adulta, além da morte. Uma característica muito comum do Tupi-Guarani é o xamanismo, em que um homem é o líder espiritual responsável por curar e também por conduzir os rituais existentes na tribo, até mesmo ajudar nos conflitos internos. Xamã, na língua Tupi-Guarani, é pai-é, que acabou se transformando na língua portuguesa de pajé. Oi, gente, aqui é a Ana Clara, a ilustradora, e eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Tchau!